Olá, pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Bom, hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu sou fã, gosto bastante. A gente vai bater um papo aqui bem legal, espero que vocês gostem, que é a Patrícia Lucchesi. O Nicolas vai aparecer também, de repente, aí, né? Então, espero que vocês gostem do nosso papo aqui, as mães que querem saber um pouquinho aí mais da nossa jornada, né? Das coisas que nós já passamos por aí com tantos e tantos anos de experiência aí na maternidade. Fica por aqui. E quem quiser deixar perguntinhas, coloca perguntas ali na parte de perguntas, fica mais fácil. Se colocar pergunta que a gente acaba perdendo. Oi, Patrícia! Oi, Anitta, tudo bem? Boa noite todo Bem, mundo. boa noite. Que bom te receber aqui, um prazer enorme. Muito obrigada por ter Prazer aceitado esse meu. convite. Eu tô falando pro Obrigada, pessoal que a gente vai Anitta. falar aqui um pouco das nossas experiências. O Nicolas também quer entrar depois, porque ele adora você, ele te acha muito fofa, muito delicada, muito boazinha. Ele gosta do jeito que você fala. Você é uma pessoa que traz Amigo calma. querido. Ele acha que você traz calma. Então ele vai entrar depois aqui com a gente. Mas se você puder, por favor, Nossa, para as pessoas que que não te linda, que conhecem, honra. Que se delícia. apresenta O para o Matheus está pessoal aí. chegando aqui também, está passeando. Ah, é? Ele está por aí também? Que É, bom. Já pude ele conhecê-lo? está passeando. Ele vai chegar daqui a pouco. Não sei se ele aparece. Eu posso Uhum. tentar depois. Mas se O apresenta para Matheus, o ele vai pessoal, quando ele quer. fala um pouco de você, para quem não te conhece, eu tenho certeza que as pessoas te conhecem, mas só para dar um overview. Bom, meu nome é Patrícia, sou psicóloga, iniciei carreira artística bem cedo, sou mãe da Maria Inês, do Sérgio Lucchesi filha, quer dizer, né? O meu filho é o Matheus Lucchesi Fonseca, começou assim, mais ou menos. Bom, gente, comecei a trabalhar na infância, Uhum, na carreira artística, com comerciais, desfiles e tudo mais. uhum, Nos anos 80 fiz um marco, né? Uma campanha publicitária que é um marco, que é o primeiro sutiã, a gente nunca esquece. Daí vem essa frase que muitas pessoas usam e foi difundido mundialmente o comercial. uhum. Ah, tá Fui para a mundial? carreira de atriz, foi difundido, tal, tem livros, estudos a respeito Que legal. desse material. Uhum, Para mim é uma grande felicidade fazer parte dessa história. Aí eu fui para a carreira de atriz, fiz diversos outros trabalhos e terminei mesmo no teatro, aham, estudando teatro. Tive até um grupo de teatro na época, foi muito gratificante, muito gostoso, a gente fazia experiências teatrais com Jung, foi muito legal, muito legal. Fiquei um ano e pouco com eles, depois fiz umas 3, 4 peças, uhum. e trabalho assim, árduo, viu? Muito difícil, assim. Mas muito bom, muito bom. E o Matheus já estava aí na parada, viu? Eu estava Uhum. lá. Mas eu julguei assim, necessário realmente dar um tempo e me dedicar mais à família, aos estudos de psicologia. Eu já estudo filosofia e psicologia desde a carreira artística, Sim. mas aí eu fui para a faculdade e estudei muito. E o pai do coração do Matheus, na época, deu maior força nos meus estudos, o Paulo. E porém ele foi adoecendo, né, cada vez mais, e eu cuidando dele, cuidando do Matheus, né, Uhum, que num certo momento entrou na puberdade, que muitos assim passam por dificuldades nesse momento, aham. e hormônios e tudo mais, ele ficou extremamente agitado. Então, foi um momento assim de uma certa reflexão, um segundo luto para mim, com a perda do pai do coração do Matheus. Uhum. Mas eu já estava atendendo, já fazendo os atendimentos, eu atendi em orfanato, eu atendi em 2 escolas públicas,
tinha meu consultório e, da maneira do possível, eu dei continuidade aos estudos, aos atendimentos. Bacana. E agora, recentemente, fiz diversas palestras, inclusive a gente fez uma junto, não é, Anitta? Sim, Lá em sim, Campos do Jordão, foi maravilhoso, sim, foi né? mesmo. E eu fiz até depoimento até híbrido, assim, e tenho falado bastante da minha história com o Matheus. Hoje, meu trabalho em psicologia é muito mais focado no que pode funcionar. Uhum. Eu não desconsidero o diagnóstico. O Certo. diagnóstico é importante. Uhum. Porém, eu foco assim nas habilidades da pessoa. É Excelente isso daí como que você se mais trouxe, Patrícia, porque complicado. até uma coisa que eu queria falar para o pessoal, eu queria falar justamente É, isso daí com você, porque você como profissional, você deve ter toda a sua linha, né, seu trabalho e tudo, mas é uma coisa que né, do meu lado, como professora, por exemplo, porque eu acabei saindo da minha área, né, de literatura, que eu sempre amei filosofia, tudo, e acabei indo para neurociência, fui mais para a área neurobiológica. Mas eu sempre pensei muito nessa questão, realmente assim, para mim, como professora, se você me entrega seu filho e fala assim, olha, ele tem autismo, olha, ele tem dislexia, ele tem TDAH, eu vou mais rápido para uma inclusão. Se você vem com uma negação, ou se você fala, a psicóloga falou que ele é normal, que acontece muito isso na escola, mas muito. As mães chegam com o filho claramente com o transtorno do neurodesenvolvimento e fala, olha, a gente vai conversar sobre o Nicolas, sobre o Matheus, sobre o Lucas, sobre a Renata. Ah, já fui na psicóloga, ela falou que ele é normal, ele não tem nada. E aí, como professor, geralmente os professores não sabem para onde ir. Fala, cara, como é que eu trabalho com ele? E agora? Então, acho que perde-se um tempo precioso. Mas acho que no consultório e na sala corretíssimo de isso que aula, você está em falando. casa, a Corretíssimo. gente tem que trabalhar a habilidade deles, né? As pessoas, elas dão muita atenção para deficiência. Corretíssimo, corretíssimo. Assim, eu já tiveram pessoas que falaram comigo assim, em consultório, eu acho que eu sou autista, mas não sei. Aí tinham pessoas que tinham diagnóstico, mas eu não sou. Uhum, Então, sim, assim, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, você quer um diagnóstico? Porque a gente também não pode forçar. sim, Psicoterapia faz quem quer. sim. A pessoa vai ver um diagnóstico se quiser, não tem como a gente forçar. Mas eu Exato. trabalho com diagnóstico sim, eu indico caminhos, eu oriento, faço Uhum, todo esse trabalho que é importante. Gente, precisa ir num psiquiatra, num neuro, numa pessoa habilitada para dar o diagnóstico. E isso é importante. Então a gente precisa trabalhar com diagnóstico. Porém, eu trabalho não somente com a pessoa com autismo, mas tudo que cerca, né? sim, Todos os familiares, porque se você não consegue se cuidar, como é que você vai cuidar do outro? sim. Uhum, Então, a gente se cuidar é super importante. E não trabalho apenas com autismo. sim, você trabalha Já com um trabalhei processo, né? com diversas questões, mas o meu foco é o ser humano. Você Porque tem é o junguiana? diagnóstico. Você é junguiana, Não, não? não sou junguiana. Eu Uhum, estudei um pouco de Jung, uhum. Quando eu estava psicanálise no mestrado, eu mas gostava não sou mais de Jung. junguiana. Gosto de Lacan Eu também, mas eu gosto gosto mais. de Freud. Uhum, Olha, para mim, psicanálise e Freud, mas não tem como a gente desconsiderar a psicanálise. uhum. Mas eu vou mais para o cognitivo comportamental, Ótimo para o também mapa isso. mental, sabe? Mais para as Uhum, crenças. uhum, E também para Sartre, uhum, para fenomenologia. uhum, Que é aquela questão assim, não importa o que a vida fez de você, uhum. o que Importa importa é que o que você você vai fazer com a faz vida. tudo isso. Uhum, O que você faz com tudo isso. Então, vamos fazer disso algo super legal, né? sim. Vamos dar o up. Então, assim, resiliência, Uhum, sabe? E eu penso que a psicoterapia é muito importante, porque é um olhar empático do psicólogo, uma escuta sensível, é um momento da uhum, pessoa. Gente, autoconhecimento é liberdade. uhum. Opa, travou. Você tá aí?
Tá aí, Paty, me ouvindo? Peraí, então, estão me ouvindo ou ouvindo a Patrícia? Será que foi eu que caí? Será que foi a Patrícia que caiu? O Rafael colocou, sou fã. Ela é linda, né? Um excelente profissional. Deixa eu ver. Eu só queria saber, porque a Patrícia está travada para mim. Eu quero saber se eu estou travada. Ah, o meu marido gritou aqui que eu tô rolando. Ele tá lá do outro lado. A Paty caiu, ela vai voltar aqui, pessoal, porque a internet lá deve estar meio falha. Então ela já volta aqui. A gente está batendo um papo sobre maternidade, filhos adultos com autismo. Os nossos filhos já são adultos, né? Estamos falando sobre cuidar de quem cuida. Estamos falando sobre uma série de coisas muito interessantes aqui, tanto na visão de mães quanto de profissionais. Eu sou neurocientista, ela é psicóloga. E a gente tem aí um trabalho já longo, né? Maternidade, não sei se a gente coloca como trabalho, como que a gente coloca, né? Em relação à maternidade. A Patrícia já está voltando já, com certeza, e aí a gente volta aqui com ela. Se vocês quiserem deixar perguntas aqui, pessoal, no quadrinho, pode deixar. E falando aí para quem entrou agora também, o meu filho Nicolas, que está com 22 anos agora, né? Ele vai entrar daqui a pouquinho também, para poder falar um pouco. Ele e o Matheus, que é o filho da Patrícia, são autismos diferentes. Aliás, autismos, né? A gente acaba sempre encontrando questões diferentes, com genéticas diferentes, ambientes diferentes. E o Nicolas vai entrar um pouquinho para bater um papo com a Patrícia. Ele gosta muito dela, né? Sempre gostou. Aliás, o Nicolas, se puder já entrar por aí, já seria legal, porque ele já ia bater um papo aqui com a gente. Aí, a hora que ela voltar, ele já pode também bater um papo com ela. Deixa eu ver aqui, ver solicitação da Paty. Vou colocar novamente. Pronto. Vamos lá. 1, 2, 3. Vai entrar? Entrou de novo. Pronto, voltou. Oi, desculpa, não sei o que aconteceu, meu celular ligou e desligou. Não, mas já tá. Ah, foi o celular que desligou? Porque a internet aí ela tá meio travando. Eu fiquei até com medo de ser aqui. Mas tá tudo bem agora, eu tô te vendo perfeitamente. Então, gente, o que eu estava tentando explicar é isso, que autoconhecimento é liberdade. Então, eu penso que a psicoterapia vai muito nesse sentido. Vem cá, Matheus, olha aqui o Matheus. Ah, Matheus tá aí? Ei, primeira Oi, live do Matheus. Matheus, tá aqui, Oi, a gente querido. nunca esquece, né, Matheus? Tudo bem, Olha, olha a querido? Anitta, tia Tudo bem? Anitta. Tá lindo. Tá quantos anos, Paty? Gracinha, né? 28. Nossa, ele é mais velho que o Nicolas, não é verdade? Eles têm tão cara de meninos, né? O Nicolas também tem cara de criança. Ah, ele é um orgulho da minha vida, esse menino. Ele chega aqui, ele me alegra. Né? Então, o Nicolas também assim, o Nicolas é meu melhor amigo de verdade. Assim. Eu casei com meu melhor amigo, que é meu marido. A gente é muito divertido um com o outro, a gente se dá muito bem, assim. Então, isso faz com que a gente esteja 23 anos juntos de boa. Porque por mais que a gente tenha um probleminha aqui, outro ali, até mais por causa dos nossos diagnósticos, a gente tem mais problema por causa disso, sabe? Por causa do meu diagnóstico e do dele. Acaba conflitando umas coisinhas. Mas são tão poucos conflitos, a gente consegue resolver tudo tão rápido, porque ele é meu melhor amigo, ele é super divertido. Então a gente tem assim, uma relação super de boa. E acaba que eu também sou muito amiga dos meus filhos, né? E o Nicolas, eu sempre falo que ele é meu melhor amigo, porque ele tá sempre ali grudado comigo, ele me entende, ele me lê, ele sabe que eu tô na TPM antes de eu estar na TPM, antes de eu saber, né? Porque na TPM eu estou, ele já reconhece. Ele é meu amigão. Mas eles alegram a vida da gente muitão, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você estava falando super importante aí de psicoterapia. E eu sempre falo para as pessoas, procurem um profissional, né? Eu sempre falo, procure um profissional. Eu jamais vou atuar na internet como influencer de não sei o quê, porque eu acho o fim da picada. Eu não tenho uma formação em psicologia e ficar atendendo pais, aconselhando pais, ganhando dinheiro na internet, respondendo, faça aqui sua pergunta na caixinha, eu respondendo coisa que não é da minha alçada. Né? Se é da minha alçada, eu respondo. Se eu tenho conhecimento, eu respondo. Agora, dependendo do que for falar, olha, procura um profissional. Porque tem coisa que a gente ultrapassa da linha e uma resposta mal dada você leva a pessoa ao suicídio, você leva ela a tomar uma atitude errada. Então, eu sempre falo para as pessoas, procure um profissional. Agora, eu vou te falar uma coisa, que eu vou me abrir com você, entre aspas, né? Eu tenho um problema muito sério, eu acho que eu traumatizei. Por causa da minha mãe, quando era pequena, aquela coisa de Anitta é louca, Anitta é esquisita, não sei o que, blá blá. Eu sempre tive muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Eu sempre fui bem esquisita mesmo. E aí minha mãe começou a me levar em psicólogos. Mas veja bem, eu tô falando da década de 80, né? Então, década de 80 para 2021, muita coisa andou. Até na psicanálise, muita coisa andou. Não é porque o Freud escreveu tudo lá atrás que as coisas não andaram. Muita coisa andou. Mas eu fui pegando trauma
né? E eu sou uma pessoa muito fechada. Então eu não consigo fazer terapia. E eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Acho que seria uma coisa que as pessoas deveriam estar sempre ligadas, né? E umas pessoas elas se dão melhor com o cognitivo comportamental, outras com fenomenologia, outra gestalt, outra, né, uma psicanálise mais freudiana, lacaniana, junguiana e tal. É, essa questão dessa dificuldade, assim, da pessoa não conseguir de jeito nenhum, você acha, com a sua experiência, você acha que assim, um dia dá se ficar tentando, um dia se achar um profissional dá, ou realmente tem gente que não consegue? Não sei se eu me fiz entender. A resistência é natural. Uhum, Então, assim, a resistência para a psicoterapia. Então, a pessoa ela quer fazer a terapia, mas ela tem uma certa uhum, resistência. E isso já é psicoterapia. uhum. Para tratar Então, assim, isso. é Uhum, trabalhar a resistência na psicoterapia. uhum, É somente isso. E todo início é natural que tenha resistência. E tem momentos que a gente tem mais e momentos que a gente tem menos durante a psicoterapia. uhum, Agora, sim, eu percebo que tem pessoas que podem até precisar muito, sabe? Eu não tenho como dizer, mas simplesmente não querem a psicoterapia, que é diferente de ter a resistência, elas não querem. uhum, E podem até estar precisando muito. Eu gosto muito, sabe? Assim, eu faço psicoterapia desde muitos anos. Eu comecei a minha com 20 anos de uhum. idade. Do momento que a gente começa a falar da nossa idade, né? Mas assim, por muito tempo, gente, que eu faço psicoterapia. E ajuda demais, demais. Assim, olha, esquisita eu sou também. Eu Uhum, sei que não é uma pessoa que acha. uhum. Muitas pessoas. Mas no final acaba dando tudo certo. Eu, Ah, assim, te acho encantadora, assim, por falar da minha opinião. Eu me acho ah, esquisita, mas ah. tudo bem. Eu convivo Eu, muito bem com o que eu sou, eu, nem- gosto do que eu sou. eu não me acho esquisita, eu me tenho certeza, porque todo mundo já me deu weird stance, entendeu? Então eu me tenho certeza, eu sou esquisita mesmo. Mas eu acho que o que bate em mim, eu acredito que o que bate em mim, eu faço 50 anos agora, e eu acho que eu não tenho mais jeito por alguns motivos, né? Mas apesar de eu falar para todo mundo, gente, procura um terapeuta. Mas o meu problema é, eu sou A opositora. jeito todo mundo tem. Então, eu acho que eu não tenho mais. Eu sou opositora, extremamente questionadora. Eu nunca virei ateia. Eu sou crente mesmo, sabe? Eu era católica, eu sou evangélica há muitos anos. Mas quando eu tô brava com Deus, eu bato boca com Deus sozinha. Mas fico falando com ele, falo, pô, Deus, podia ter facilitado aqui, né? Eu fico meio em pé da vida, porque eu sou muito questionadora. E eu sou também muito asocial. Então, eu acabo não procurando esse serviço, esse trabalho, né? Acho que por resistência mesmo, acho não, tenho certeza absoluta que por resistência minha mesmo, conta muito da minha genética também, porque eu sou muito associal, então se eu tiver que sair de casa, hoje em dia, por vídeo, talvez até fizesse, sabe? Mas eu ter que sair de casa, para ir em algum lugar eu já não gosto de sair. Então a única coisa que me faz sair de casa é para fazer uma aula. Então tá, tem um curso de contos lá na USP, eu vou ter que atravessar São Paulo a nado. Eu vou, porque é um curso, então porque eu sempre fui muito focada em curso. Mas falou que você vai ter que arrumar o cabelo, fazer a unha, comprar não sei o quê, fazer terapia, ir numa academia. Jamais. Então, eu acho que a minha genética acabou me afastando de vez. Então, eu acho que eu não tenho jeito. Mas eu queria ter jeito, assim, um dia. Mas não sei. A última vez que eu tentei, eu fiquei pé da vida de novo e eu não consigo, não. Que nem academia, eu já tentei. Mas eu acho o trabalho de vocês, assim, fantástico, necessário. E tem o Bruno, psicólogo também, que está sempre com a gente, que combate pseudociências de uma forma bem interessante, que eu acho que assim, as pessoas sempre deveriam ter. Agora, minha cunhada começou a fazer psicologia porque ela quer cuidar, não de autistas, mas ela quer cuidar de mães de autistas. E eu falei para ela, falei assim, não tem quem cuide de mãe de autistas, é difícil você encontrar profissionais em todos os lugares, assim, né? E elas acabam ficando muito sozinhas, assim, né? Então, eu acho meio complicado. E fazer uma rede de apoio também acho que seria legal. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre o Matheus, né? O Matheus está com 28 anos, né? Você falou. E você É, falou no começo daquela questão da parte, né, que entrou na parte hormonal, tudo mais, tá? O Nicolas, a gente
desde pequenininho, como eu tive experiências de me contarem, né, professores me contarem experiências catastróficas com autistas severos, sexuais, e foram duas histórias bem catastróficas mesmo, assim, horríveis, e eu não era mãe. Então eu falava, nossa, um dia se eu tiver um filho com... E a gente falava naquela época com algum problema, né? Então era essa, se eu tiver um filho com algum problema, né, eu vou ensinar desde cedo, eu vou procurar. Nossa, meu Deus, que triste essa história. Fiquei sabendo outra história, meu coração partiu. Meu Deus, que triste essa história. Então, assim, para resumir, eu comecei desde muito cedo a ensinar para o Nicolas algumas questões, né, sobre sexualidade, e devido à idade dele, fui ensinando para ele higiene, mudança do corpo, abuso, quem que podia, quem que não podia tocar, nem homem, nem mulher, só quando a mãe estivesse perto, que ele teria que fazer isso, ele teria... Aí já fui explicando sobre masturbação, sobre ejaculação, sobre relação sexual em si. Então eu consegui fazer uma escada bem legal com o Nicolas, né? Só que o Nicolas ele veio de um grau severo para moderado, hoje em dia ele está no grau moderado. O Matheus é grau severo, né? Grau 3, é nível 3, né? Nível Como, 3. como, se você puder, quiser falar um pouco, você foi pega de surpresa, ninguém te preparou para isso antes, você sabia, mas não deu jeito. Se você puder falar um pouquinho para a gente, só para alertar um pouco as mães. Se você não se incomodar, se você não quiser, a gente não fala. É assim, a gente está agora mais assim, no momento da nossa live de orientação, Uhum. porque psicoterapia dessa forma não dá para fazer, né, Não, Anitta? não, não. Aí fica, é super inviável. Inclusive, Informação. assim, para mais informação agora. Inclusive, assim, para falar um pouquinho mais do meu trabalho, eu queria aproveitar para passar até aqui, ó, falando o meu site de psicologia, que é www.patricialuquezzi, com 2 Cs, H-E-S-I, psicologia.com.br. Eu fixei aí para Bom, gente, tá aí, olha, então, para falar comigo, eu estou atendendo online no momento, Uhum. até porque as pessoas preferem, mesmo as pessoas estão cada vez saindo menos da sua casa, e dá certo sim, Uhum. psicoterapia online é muito bom, tá? Uhum. Só para falar desse assunto, que voltando um pouquinho no que você estava comentando, tal, então eu quero pontuar isso. Com relação à orientação de sexualidade, olha, autismo, espectro é muito variado. Então, assim, é difícil a gente dizer o nível de compreensão que eles têm. Eles têm uma maneira de entender o mundo, de sentir, de se relacionar com o mundo, até mesmo a parte sensorial, totalmente diferente, muito diferente da nossa, muito diferente. Eles são extremamente empáticos, sensíveis, estão um pouco sem malícia, super puros. Assim, aquilo que você falou é isso mesmo, assim, são os melhores amigos, porque são verdadeiros, né? Então, é uma coisa linda, né? Mas, para falar dessa questão da sexualidade, o que eu entendi? Eu entendi assim, quem dá sentido ao mundo pro recém-nascido, pro filho? O cuidador, o pai, a mãe, a pessoa que está lá. Então, eu tentava dar os sentidos, né, para o Matheus. Aí ele pegava alguma coisa e não tinha função nenhuma aquilo que ele estava fazendo. Pegava uma tampinha de caneta e começava a jogar assim pro alto. Eu dava um sentido para isso. Sabe? Olha, Matheus, tampinha da caneta, você jogou por quê? Porque você quer fechar aqui, porque precisa fechar a caneta, depois você vai abrir, vai desenhar e ainda desenhava. Então, eu dava sentido para ele, para tudo. Então, tudo eu lidei dessa maneira, naturalística. Para falar de aba, eu fiz curso de aba. Então, o ensino foi, eu penso que fundamental naturalístico. É o pai, a mãe mesmo, são os cuidadores. E precisa de ajuda. Precisa de psicologia, sim, precisa de psiquiatra, precisa de neurologia, precisa do que for. Precisa, entendeu? Precisa de ajuda para os familiares. Trabalho, sim, com os familiares. Fazer com psicoterapia para eles, tal, para a mãe, para o pai que quiser, né? Enfim, com orientação, com tudo mais. Com relação à sexualidade, foi natural, sabe? Eu ensinei ao Matheus vivenciar sua sexualidade dentro
do seu grau de entendimento e com um lugar privado. Um lugar privado. Então foi natural, foi natural. E assim, as pessoas que estão com ele, de extrema confiança, conheço a família toda, né? E eu não arrisco, muito não, até porque ele não fala. Aí nós chegamos num assunto muito importante. Ele tem uma comunicação, ele usa o PEX, tal, ele é expressivo, ele aponta, tal, mas ele não fala. Você vê como é delicado, e eu preciso de cuidadores, preciso de uma estrutura para eu poder trabalhar, eu estudo, cuido de casa, todo mundo precisa. Então, nós estamos falando o quê? De estrutura. E voltando em alguns pontos que você falou também, assim, da inclusão. Não tem como a gente responsabilizar uma escola que tem dificuldade de incluir alguém com um diagnóstico, sendo que a gente ainda está engatinhando nisso. Se não tem o diagnóstico, não tem a psicóloga. Como é que vai fazer a inclusão? Sim. A inclusão, ela tem que... Agora que a gente está começando a dar alguns passos, né? A gente está dando alguns passos, sabe? Estamos engatinhando, estamos desbravando caminhos ainda. E é interessante já irmos pensando em residências. Sim. Porque é necessário eles terem um lugar que eles se sintam bem, que eles possam vivenciar a fase adulta deles. Porque assim como nós queremos vivenciar a nossa fase adulta, né, queremos ter a nossa independência, eles também. Eles não são diferentes em muitos sentidos. Sim. Eles têm uma maneira diferente de se relacionar, mas é isso, sabe? Eles também querem. Então temos que pensar nisso, mas assim, não tem estrutura nem para se pensar, porque a inclusão não está acontecendo, na verdade, né? Ela acontece muito pouco. Muitas vezes está lá a pessoa com o diagnóstico na escola, de pessoas típicas, e só está lá, não está incluída de fato. E até que ponto vale a pena isso? Sabe? Então, isso é uma discussão que está tendo nesse momento. É na base ainda, estamos na base. E para se falar assim de um país tão grande, tão populoso, tão numeroso, com uma cultura tão diversa, como abranger tudo? Então, é uma situação assim, ainda precisa de muito questionamento, se falar muito sobre isso, profissionais envolvidos. Ainda não chegamos, na minha opinião, nem no primeiro degrau. Estamos engatinhando. E apesar de que hoje está bem melhor do que antes, porque na época do diagnóstico do Matheus, eu estou falando que está ouvindo tudo, ele está lá na sala lá. Na época do diagnóstico do Matheus, gente, foi penoso, viu? Porque como é que é mesmo? A pediatra dele falou assim, atrasos podem ser normais, vamos fazer todos os exames para descartar todas as possibilidades. Fiz tudo com esse exame físico no menino, eu fiquei super confusa e tudo normal, tudo normal, tudo dentro da normalidade. E realmente parecia que podia ser um simples atraso. Ele era muito novo, ele já estava falando algumas palavras, ele chegou a falar mãe, sabe? Então, falava ai, passear, eu quero passear, frases curtas e tal. E foi regredindo cada vez mais em alguns desenvolvimentos dele e tal, perdendo o contato visual, ele pegava o carrinho, mexia na rodinha. Com quantos anos? Ele via um comercial na televisão. Foi indo. A regressão foi aparecendo. Eu tenho até... ela foi... e vinha, ele melhorava e ele piorava, sabe? Então... ele viu um comercial na televisão e ele repetia sempre a mesma rima do comercial, sabe? Bom, quando eu consegui chegar no diagnóstico, que foi extremamente penoso, porque eu mesma fiquei muito confusa, teve aquele momento de luto,
Uhum. no momento de luto, mas eu não tive tanto tempo de ficar chorando. Fui chorando aos pouquinhos, assim, porque a gente tem que correr, né, de tratamento em tratamento, é um tempo precioso. Olha, ele foi diagnosticado com 2 anos e meio, é uma idade ótima. Uhum. Fez os melhores tratamentos que eram possíveis na época. Eu, eu me lembrando do tratamento que ele fez Oi, aba, sabe? Fê, tudo bom? Nicolas, tudo Como é que bem? vocês estão? Como é que Ela tá contando aqui você pra tá, gente como é que foram Patrícia? algumas coisas do Matheus. Ah, Então, que ele chegou a legal, fazer, maravilha. praticamente fez aba, Uhum. entendeu? Numa época que ninguém fazia. Ele cantava músicas infantis e depois parou de falar, com 10 anos de idade parou completamente. Você fez exame genético Parou, nele, Patrícia? eu não, olha, a gente fez alguns exames que eram possíveis na Tá. Hoje em dia época. você não Eu fez o agora exoma, nem o recentemente exome. não Uhum. fiz, eu não fiz, não Uhum. fiz. Nada contra, mas Uhum. o que eu poderia descobrir com relação a Aham. isso? Eu não sei, Uhum. sabe? Uhum. Nesse momento ainda não, mas eu posso vir a fazer sim. A Posso vir minha a cabeça fazer. de cientista, mas aí é o que você está falando mesmo, porque se é um dinheiro, né? Você vai gastar aí, para você fazer o genoma completo, que seria o mais interessante no momento, o genoma completo, você vai gastar aí praticamente, sei lá, 18 mil, 20 mil reais, uma coisa assim, né? No caso dele, é até justificável que o seguro saúde cubra depois que fizer. Tem uma série de coisas que o preliminar consegue e tal. Na minha cabeça de cientista, o que é legal para mim, que sou cientista? Quando a gente pega um caso assim, que a gente entende uma série de coisas, vê que ir e voltar, vai com 10 anos, começou a ter uma regressão maior. Então a gente começa a pensar, será que está envolvido uma síndrome de Heller? Será que está envolvido uma síndrome? Sabe, assim, a gente fica pensando em possíveis síndromes ou ainda numa síndrome rara, que eles seriam dos primeiros a ser mapeados, e aí joga para a ciência, e aí a gente vai vendo outros casos, e aí junta um monte de gente com os mesmos fenótipos, o mesmo genótipo, e falar, essa aqui é a síndrome de Matheus Lucchesi, por exemplo, entendeu? Então é para isso que serve. Para a pessoa que ele é, você, a gente, pelo pouquíssimo que eu te conheço, que a gente se encontrou, né, pelo carinho que eu vi que seus pais têm com você, que você tem por ele, pela sua história. Tem uma pessoa que colocou aqui, o Roldo Go Júnior. Ele colocou: a história da Patrícia com o Matheus tem forte diferencial de afeto intenso e apoio pleno e restrito da família. Ou seja, vem de uma história de realmente você ter feito tudo para ele. Você não abandonou o teu filho, isso fica muito claro. Então, esse resultado genético não mudaria o quadro dele, né? Seria uma questão mais para ciência poder entender quadros desse tipo e ter respostas, talvez genotípicas, até talvez uma coisa rara, né? Ou talvez não seja tão raro assim, ele já está descrito naqueles 15, 25% ali de autismo sindrômicos. Então seria para isso, mas mudar o quadro dele não vai mudar em nada. Agora, do jeito que a ciência está indo também, daqui um tempo, né? Coisa de 5, 10 anos, a gente vai ter muito medicina personalizada, até menos disso. O que é a medicina personalizada? Então, por exemplo, se o Matheus, por exemplo, Deus o livre, se ele apresenta epilepsia, então aí uma droga é desenvolvida especialmente para aquela genética dele. Se ele apresenta uma ataxia espinocerebellar, ele começa a ter uma redução de força muscular, então desenvolve-se uma droga especialmente para aquilo. Se ele apresenta uma demência, então se ele começa a apresentar, porque depender da mutação genética, né? Se ela tem uma penetrância maior, se assim, dependendo do quanto ela consegue prejudicar outros genes, outras coisas, é desenvolvida uma questão mais personalizada. Então, nesses casos, só que se adiantaria fazer um genoma completo. Fora isso, né, ele está indo muito bem, obrigado, não tem por que fazer esse tipo de exame com a idade que ele já está. Né? Para o Nicolas, a gente fez, porque o Nicolas, acho que você conhece a nossa história também, né? A gente não desistiu de jeito nenhum, e na época do Nicolas, ele é um pouco mais novo que o Matheus, mas a gente ainda estava naquela época de não saber, o autismo ele não estava desenhado como ele está agora, né? Essa resposta que a gente tem de autismo hoje é de 2013 para cá. Então, o Nicolas ele foi diagnosticado como retardamento mental profundo, foi diagnosticado como mimado, era a gente que não estava deixando ele florescer, foi diagnosticado como um menino que tinha uma deficiência intelectual muito profunda, foi diagnosticado como. Aí depois dos 5 anos começou a vir atraso global de desenvolvimento não especificado, autismo atípico, autismo de Kanner,
Aí, uma série de coisas. Aí, quando ele começou a falar lá com 12 anos, me vieram com uma síndrome de Asperger, que ele não fecha para Asperger de jeito nenhum. Então, foi toda uma confusão. E com o exame genético, a gente descobriu que ele tem um autismo raro, um autismo que não é muito comum, né? As mutações genéticas que ele apresenta, inclusive 3 das 4 principais, a principal dele é rara e as outras 3 são VUS, que são não especificadas. Nem a ciência ainda conseguiu entender, mas sabe que ela é uma das questões aí genotípicas que fecham com o fenótipo dele. Mas essas respostas, para mim, Paty, foram muito boas, mas porque eu sofri coisas. Você é louca, você está procurando coisa no teu filho, você tem síndrome de Munchausen by proxy, você quer que ele esteja doente, ele é retardado, ele nunca vai dizer eu te amo, ele nunca vai para a escola, ele é assim mesmo. Então, por causa dessas questões, ter o exame genético dele para mim me deu um certo alívio em alguns aspectos. Entendo. Mas é uma história totalmente particular aí, né? Que para mim foi interessante fazer, né, O Nina? Matheus, ele tem autismo clássico, né? Sim, sim. Então, a gente foi bem, bem, bem investigado na época e eu falei com mais de um profissional super confiável, então não tinha dúvida. Sim. Inclusive, desde o começo me falaram que ele não... como que eu posso explicar? Ele não saía de nível. Ele ficaria no nível 3. Na época eles não falavam nível 1, 2, 3, né? Leve, moderado e grave, severo, né? Então, autismo clássico severo. Foi o que me disseram. No caso do Matheus, eu falo particular, mas eu não descarto assim, o quanto pode ser bom uma avaliação genética. E acho assim, particularmente na minha, só uma opinião mesmo, mas não tem como ser diferente, maravilhoso, né? A ciência está caminhando para isso. Um remédio feito exatamente para a genética daquela pessoa. Então isso daí já é um caminho para a cura, porque infelizmente, né, não tem os diagnósticos quaisquer não existe uma cura, né? Eu tenho meu diagnóstico também. Eu também tenho o meu. Eu lido com ele e tal, e não tem cura, né? A gente faz tratamento, fala com psicólogo e tal, né? Mas cura não tem. Tem tratamento, o tratamento é importante, não é, gente? Assim, então, é bem importante a gente pensar no quanto isso é interessante, né? O Matheus, assim, ele, desde a época do diagnóstico para agora, ele evoluiu bastante. Ele está bem independente, bem autossuficiente, bem sociável, tá um lindo. E o Nicolas também. Opa, travou de novo, será? O dela? Travou a Patrícia? Acho que travou um pouquinho. Não sei. Vamos ver. Peraí que acabou de travar. Ela voltou. Pronto. Aí, pronto, voltou. Então, e o Nicolas também, com o trabalho que eu adoro, né, Nicolas? Muito obrigado. Trabalho com a sua família. Muito obrigado. O Nicolas, ele teve umas questões agora aí na pandemia, né, Nicolas? Fala um pouquinho do seu desenvolvimento, aí agora você deu uma pequena regredidinha, conta pra Paty um pouquinho. É que no caso eu tive um pouco de regressão, né? Porque eu já não conversava já há muito tempo e eu já estava, tipo, no comecinho do autismo leve, né? E aí eu voltei para o moderado de novo. E aí depois eu dei uma regredida e eu tô um pouco com dificuldades de comunicação, de raciocínio e assim por diante, mas nada muito grave. E a gente está trabalhando aqui todo dia, né, filho? Estamos trabalhando, que é o nosso fazendo trabalho? muita atividade, a gente assiste série, filme juntos. E como que a gente assiste? A gente fazendo... deita e fica lá assistindo, dormindo? Como é que a gente assiste? Não, a gente assiste, a gente faz roleplay também e a gente assiste série tipo How I Met Your Mother, eu gosto bastante, e a gente assiste outras séries de comédia também e assim por diante. E séries Tá melhor também. que A gente assistiu The ABC Crimes, né, da Agatha Christie.
Os crimes ABC. Filmes ABC. E aí, como é que a gente trabalha? Como é que porque, por exemplo, a gente está assistindo How I Met Your Mother, a gente só fica quieto assistindo ou a gente conversa sobre o que está acontecendo? A gente faz previsibilidade? Como que a gente Não, faz? a gente fica fazendo previsibilidade. Uhum. E aí você está acertando cada vez mais, né? Sim, porque eu aprendi com você. Fala pra Paty como é que eu sou com previsibilidade. Sou praticamente uma adivinha. Fala aí pra ela. Ó, Paty, eu acho que eu não sei como é que você estaria, né? Eu não sei como você iria reagir, mas a minha mãe, ela acerta tudo em relação a filmes e séries antes de acontecer o momento. Sério, Anitta? Preciso acertar a Mega Sena, porque com previsibilidade você vai falar, ih, esse vai morrer, morre. Ixi, esse elevador vai cair, cai. Ih, vai vamos morrer, ele morre. Ela vai dar um tiro nele, deu um tiro nele, assim por diante. E a gente conversa, Nicolas, isso tá certo. Nossa, ela devia ter feito isso. Quem você acha que é bom aí? Então a gente faz muito roleplay assistindo. A gente não assiste quieto. Assistir filme, série com a gente é um inferno. Porque eu aproveito para ensinar para ele a língua do filme, se é em francês, se é em inglês, se é em espanhol, se é italiano. Eu aproveito para a gente poder ver o caráter das pessoas, para quem que está torcendo, por quê. E se tivesse acontecido assim, quando acaba, a gente fala, gente, já pensou se naquela hora tivesse feito isso? Então a gente também faz finais diferentes, a gente insere personagens diferentes. Então nunca é assistir. Vamos deitar, fica quieto que eu estou assistindo. Não existe isso aqui em casa. É assistir e comentar, é assistir e falar sobre o assunto, né, Nino? E o Nino ele tá ficando muito bom com previsibilidade. Porque antigamente, Patrícia, podia escrever assim, ó, fim, the end. Aí falava, o que aconteceu, filho? Ele falava, não sei, pô, acabou. Então, não adiantava, a gente foi ensinando para ele. Hoje em dia, ele tá muito craque nas previsibilidades. Mas muito craque mesmo, né, filho? É verdade, sim. A maioria das vezes eu tô acertando. Tá, você tá acertando bastante. Parabéns! Muito obrigado. A outra Patrícia falou que eu sou vidente, a Anitta é vidente. Eu só preciso acertar os números da Mega Sena. Filho, fala pra Patrícia que você acha a voz dela muito calma, que você acha ela muito calma, né? Como é que é? Que você acha a voz dela muito calma, que você gosta dela porque você acha ela calma, boazinha. Fala pra ela. Ah, sim. Eu admiro muito isso em você, Paty, que você é muito calma, você tem uma voz muito linda. Ai, ganhei dias! Obrigada, Nicolas! Como você é gentil! Imagina! Aquela que menina educada! Mas ela é tão fofa, ela fala tão calmo, né? É tão bom ficar perto dela, né? Porque você tem muita paz, assim. Eu falei para ele, nossa, parece que ela tem uma alma boa, né? Ele falou assim, é verdade, parece que ela tem uma alma leve. É verdade. Ó, dá tchau pro pessoal, que eu vou continuar aqui com a Paty, você vai descansar e daqui a pouco a gente vai assistir. Sim, eu já ia falar isso. Eu vou deixar vocês agora, tá? À vontade. E eu queria agradecer vocês pela oportunidade. E é isso, uma boa live para todos. Eu te amo, Nicolas, filho. eu adorei falar com você. Tchau, meu amor. Te amo. Mas é um fofo, né? Ele falou, posso? Que gracinha, Anitta, parabéns, olha. A gente tá aqui, ó. Ele regride, Paty, ele regride bastante. Quando a gente separou, se você, por exemplo, eu tenho muita enxaqueca. E isso me faz perder muita qualidade de vida, né? Porque eu tenho dores de cabeça desde os 7 anos de idade, eu tenho dores muito fortes, fiquei internada várias vezes e tal. Então eu perco muitos dias da minha vida, fico muitos dias trancada. Eu já gosto de ficar trancada de casa, tá? Isso não é desculpa, não. Adoro ficar trancada, não gosto de sair. Mas quando eu tenho dor de cabeça, nem que eu queira sair, dá. Eu fico realmente invalidada por aqueles dias. E assim, ele é um menino que ele entende essa questão, né? Só que quando eu fico mal, assim, 2, 3 dias muito mal, se eu não chamar ele para fazer nada, ele se tranca no quarto dele e ele não sai. A preferência dele é sempre não se comunicar, não se sociabilizar. Ele puxou muito isso da minha família, né? As características da minha família é muito isso. E o meu marido, ele tem TDA e tem outras questões neurológicas e psiquiátricas do lado dele. Na minha família também tem as questões neurológicas e psiquiátricas. Mas algumas coisas do Nicolas puxou para os dois lados, mas essa questão foi muito da minha família. O isolamento, o não querer social, a preferência pela não comunicação, né? E essa pandemia acabou trazendo um atraso, porque ele estava indo super bem em relação a ele fazer amizade, a ele tá nas palestras, ele sentar na mesa e procurar falar com as pessoas, né?
ele começou a ter proatividade nos jantares que são oferecidos para os palestrantes, nos almoços. Ele começou a ter muita proatividade, sentar separado da gente ali em outra mesa, paquerar uma menina com todo o respeito do mundo, mas ele já olhava para mim do tipo, tô paquerando, sabe assim? E ele é muito respeitoso, e aí ele sabe paquerar, a menina nem percebe que ele tá paquerando, mas ele tá ali e tudo mais. Então ele começou a ter uma série de evoluções muito interessantes. E aí, com a pandemia, muita coisa, por mais que a gente tente todos os dias, não é a mesma coisa. Porque a gente não tem uma variação de ambiente, não tem uma variação de pessoas, somos só nós, tanto que a gente não pegou Covid até hoje, né? A gente realmente respeitou essa pandemia e tem respeitado. Mas vamos lá, eu queria falar mais uma coisinha com você, se você não se importar. Gente, obrigada pelo link aí para mim, para Patrícia. Eu sei que esse não é um concurso de beleza, se fosse a Patrícia ganharia, mas obrigada mesmo. Você. Mas eu queria falar com você sobre essa questão do luto, porque existe uma briga. Bom, brigas a gente sabe que existem na internet o tempo inteiro, eu acho que são desnecessárias, porque eu acho que ter opinião é uma coisa e brigar, impor a sua opinião é outra, né? Eu não passei pelo luto, mas, de novo, eu sou uma pessoa muito racional, então eu sou aquela que eu não, né, não tô com tempo, eu sou aquela que libera o corpo, vou avisar para todo mundo que morreu, cuido do enterro, compro o lanchinho do velório. Eu sou muito prática para as coisas, eu sou pouco emocional. Pouquíssimas coisas mexem com o meu emocional. Claro que quando se trata de filho, o negócio é bem diferente, né? Porque eu sou mãe e eu tenho esse DNA de mãe e eu não sou mãe por acidente, foi um plano que eu tive. Desde os 8 anos de idade eu queria ser mãe. Então é um planejamento. O Nicolas, ele é um plano de vida. E eu sempre falava assim, o que será que meu filho vai ser quando ele crescer? Eu falava, eu só quero que ele seja feliz. Eu não conseguia imaginar uma profissão para o Nicolas. Eu não conseguia. Né? E a minha profissão eu escolhi desde os 5 anos. Eu queria ser professora. E quando eu me aposentasse, eu queria ser escritora, fotógrafa e pintora. Então, esses 3 eu queria como hobby. Mas a minha vida eu queria ser professora. Então, para mim, eu planejei tudo. E para o Nicolas eu não conseguia planejar. E é o único plano que eu tinha para ele. Eu quero que meu filho seja feliz. Bom, resumindo, Nicolas nasceu, começou a ficar muito doente desde sempre. Quando veio o diagnóstico, eu já tinha me acostumado que ele realmente tinha autismo. Eu não tive tempo para luto, mas o meu marido entrou num luto muito ferrado, assim, por muitos anos. E eu fiquei ao lado dele, não abandonei, né? Nem ele não abandonou a gente tá, né? E vivemos felizes para sempre. Mas existe uma briga aí, luto de filho vivo, que absurdo, não sei o quê. Eu não acho um absurdo, eu não tive luto, mas eu acho que tem uma questão por trás, um filho idealizado, um medo da sociedade, que a sociedade ela é feroz, ela engole a gente. Você passa a não ser chamado para determinadas coisas, você passa a ser julgado, você passa a ser excluído de determinadas coisas. E para quem gosta de passeios, de festas, isso dói muito, porque você acaba ficando sozinha com seu filho dentro de casa, às vezes com o marido, às vezes sem marido. Então, eu entendo o luto das pessoas. Né? Você, como psicóloga, o que você diria sobre essa questão do luto, assim, como mãe também, né? Porque eu entendo luto e eu acho que tem luto, sim. Mas o que você diria sobre isso? O luto, ele acontece na vida de todas as pessoas, desde sempre. O luto é natural. Então, assim, o luto da passagem da infância para a adolescência já é um luto complicado. O luto da adolescência para a fase adulta, que eu passei mais ou menos no momento que eu tive o Matheus, já é complicado. Logo veio o diagnóstico dele. Então eu não posso dizer que eu não tive luto, né? Não tem. Não. Mas assim, o que eu diria a respeito disso? É essencial a retaguarda, o apoio da família, sabe? E isso eu tenho. Até hoje, minha família, assim, é tudo de bom. E também é essencial, para mim, foi e é a psicoterapia. Eu diria isso, psicoterapia, psicoterapia, psicoterapia. Eu não sou uma pessoa racional. Inclusive, eu trabalhei durante muito tempo na área artística. Mas às vezes eu sofri um pouco, porque pode não parecer, mas eu sou meio tímida. Então eu também gosto de ficar dentro de casa. Eu tenho uma academia aqui no meu próprio prédio, eu faço ginástica no meu próprio prédio, no meu próprio condomínio, sabe? Eu caminho por aqui e tal.
Se eu puder, eu caminho no condomínio. Eu não saio nem do condomínio para caminhar. Então, eu sou tímida. Eu não gosto, sabe? Não é que eu não gosto. Eu gosto de ficar com as pessoas, mas eu sou tímida. Uhum. Então, eu não vou muito nos lugares. Eu fico meio quieta. Uhum. E isso é da minha personalidade. E quando eu me exponho, aí eu fico um pouco cansada quando eu me exponho. Mas eu gosto de falar, de me expor, de me expressar. Bom, a gente tem características da personalidade da gente também, e que não tem a ver com o diagnóstico. E luto é isso, gente. Olha, eu usei uma vez uma frase de Nietzsche numa live, só que eu mudei um pouquinho a frase, porque tem diversas traduções de Nietzsche. Mas é assim, ninguém sabe mais da felicidade do que a borboleta. A borboleta entra no casulo, aí ela voa, ela entra no casulo. O voo é rápido, mas a gente faz isso durante a vida toda. A vida, ela brinca um pouco com a gente tem planos, claro, mas eles são desfeitos e refeitos o tempo todo. A gente sempre precisa estar ressignificando, a gente dá um sentido para a vida, mas a vida não é o sentido que a gente dá. A gente precisa sempre dar outros, sempre. Né? E aí que está a graça, que está a brincadeira da gente sempre buscar algo e com isso dar novos significados e ter um repertório cada vez maior. Essa pandemia realmente acabou dando uma travada em muitas questões para todo mundo. Eu consegui, assim, driblar um pouco com o Matheus. Ele está estável no momento, mas ele teve o seu momento de crise também, que ele não ficou tão legal. Uhum. Eu também não fiquei tão bem. Uhum. Todos nós, mas estamos aí. Nesse momento, podemos dizer que todos nós somos resilientes. Sim. É uma sociedade de pessoas resilientes, né? Então, estão aí as pessoas que conseguiram sobreviver emocionalmente, uhum. Né? Além de tudo. Uhum. Porque, na minha opinião, não está sendo tão fácil, não. Uhum. Mas a gente vai indo, a gente vai conseguir e vale a pena. Porque vale a pena. Legal você falar isso, porque foi bem... eu acho que as pessoas elas levam muito ao pé da letra, elas acreditam num luto pré-estabelecido de morte, né? Morte física. E luto não é isso. Luto tem fases. Luto é quando você perde um ideal de alguma coisa, né? E aí, às vezes, você está num super emprego maravilhoso, você está sonhando, tem uma super promoção e você é mandado embora. E aí você passa por um período de luto, que você perdeu algo que era muito importante para você. E às vezes aquele emprego para aquela pessoa é mais importante do que a mãe doente, do que o filho que não tem atenção dela, do que tudo, porque ela se joga naquele emprego. Ela se joga demais. Então, a partir do momento que ela perde aquele emprego, ela entra numa coisa de luto. Às vezes ela tem um cachorro. Quantas pessoas não ficam de luto pela morte de um cachorro, né? E tem gente que nem liga, fala, gente, é só um cachorro. Porque as pessoas têm pesos diferentes. Hoje até estava vendo, até repostei sobre isso, né? Que a morte, ela tem estética. Se você mata uma barata, você é um herói. Se você mata uma borboleta, você é desumano. Então, tem aquela estética de que você... É claro que se a gente for olhar, a barata é nojenta, mas a borboleta, ela representa... Mas ela representa o que para quem? Onde que a borboleta pousou antes dela pousar em mim? Onde que a barata andou antes dela andar em mim? Então, tem que ver o que aquilo traz para você, você entender o que está por trás da atitude, do evento. Tá ficando muito nietzschiano essa nossa conversa. Não, mas é que assim, é só para as pessoas entenderem que luto não é necessariamente a perda física da passagem da vida para a morte. O luto ele pode ser por qualquer questão que vai te fazer doer demais, você vai passar pelos estágios de negação, até chegar à aceitação e tudo mais, que existe essa questão aí que para as pessoas dói diferente. Eu acho que a gente... Não é porque eu não passei que eu não vou respeitar quem não passa, quem me passou, você entendeu? Acho que a gente tem que ter um respeito pelo sentimento do outro, porque o que dói em mim não dói em você. O que dói em você não dói em mim. São dores diferentes, eu acho que a gente teria que respeitar o outro, entendeu? Mas Sim, só uma questão de empatia, é verdade. Acho que é uma questão de empatia, porque se uma pessoa me fala... Você vê como as coisas hoje em dia, assim, por um lado, estão até melhores do que antes. A gente precisa também pensar no ganho.
tema como a empatia está sendo muito difundido e falado, antigamente não. Uhum. Uhum. Então, assim, eu penso que a sociedade, assim, evoluiu em várias questões, porque não é possível a gente imaginar uma população, um povo, uma sociedade, uma família, seja o que for, que não consegue estender a mão para a pessoa mais fragilizada, porque todos nós temos um lado que dói, todos nós temos fragilidades. Então, a sociedade ela só pode continuar se for dessa maneira. Sim. De outra forma, não. Não dá. Nem vale a pena, né? E não vale, aí não dá, aí não dá. Minha querida, eu quero te agradecer pelo nosso papo. Eu amei que você Que aceitou, que delícia. você veio aqui. Venha sempre aqui na nossa casa, fique à vontade para fazer quantas lives quiser. Você realmente passa uma calma muito grande, você tem uma alma assim maravilhosa, então você fique sempre à vontade para voltar aqui quantas vezes quiser falar com o pessoal, que eu tenho certeza que essa live vai ajudar muitas pessoas. Eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite. Muito obrigada. Olha, estou muito grata, vocês são incríveis. Assim, obrigada a todos que estão aqui com a gente. Obrigada, Anitta, você, a toda a sua família. Vocês são incríveis, viu? Gratidão. Gente, sigam lá a Patrícia, que ela tem um conteúdo legal, uma super profissional. Obrigada. Um beijo, Matheus, e um beijão nos seus pais também, que eu nunca mais os vi, mas estão sempre nas minhas orações. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.